Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje é dia de videoaula e hoje eu vou conversar com vocês sobre liderança. Na verdade, é um modelo que eu pratico junto aos meus clientes, que eu trabalho com consultoria, com mentoria, enfim. Esse vídeo hoje é base de um treinamento meu sobre liderança que se chama Liderança Ativa. É uma proposta um pouco diferenciada da de mercado em comum, mas o objetivo da ideia não é eu vender aqui a ideia da liderança ativa, não, mas sim refletir da possibilidade, do quanto é possível você implementar modelos novos, se reinventar dentro da empresa, construir um modelo de liderança que seja efetivamente conectado, interligado, relacionado com a identidade dessa empresa. Então eu vou trazer aqui, falar um pouco de liderança ativa, claro, mas é sobre o contexto de fazer você refletir sobre a importância da liderança e como implementar o modelo de liderança dentro da empresa. Então vou dar aqui alguns passos fundamentados em um case de implementação da liderança ativa, mas que vai caber, claro, para a proposta que você pretende aí trabalhar junto à sua empresa. Antes de tudo, quero agradecer a todos que participam, a todos que têm me mandado e-mail, a todos que estão inscritos. Muito obrigado pelos e-mails, pelas provocações, por essa conversa que a gente está tendo, que é muito legal, porque são questionamentos, perguntas, dúvidas que só tem a agregar em conhecimento. Para você que está chegando a primeira vez, o objetivo deste canal é exclusivamente falar sobre comportamento humano, fundamentado em psicologia comportamental, social e neurociência. Então a ideia aqui não é ser guru, a ideia é discutir ideias, propostas, sempre fundamentadas em ciência, sempre trazendo algo que a ciência tem para nos mostrar sobre esses assuntos, até para a gente entender um pouco mais sobre nós mesmos, aprendemos a questionar quem somos, por que enxergamos e interagimos da vida dessa forma. Então, é sempre um bate-papo aí, eu tenho mais de 60 vídeos já direcionados a comportamento, tanto organizacional como introspectivo, como uma visão das relações humanas, enfim, tem aí vários temas que eu tenho buscado apresentar para vocês, justamente para vocês pensarem um pouco mais sobre as relações que nós temos com a vida, né? Então isso, eu acho que é isso que é bacana. Bom, pessoal, vou trazer aqui, vou apontar aqui a ideia de hoje. Claro que a gente vai falar aqui muito de liderança, muito dessa proposta da liderança ativa e justamente fazer com que a gente possa refletir aqui no nosso dia a dia de uma maneira bem reflexiva, bem aberta a compreender de como e o quanto é importante a liderança na empresa. Aqui é só um recado para vocês não esquecerem de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal. Aqui tá as redes que você vai me encontrar. Aqui está o meu portfólio. Então, se fizer sentido para você, não deixe lá de participar, porque é sempre muito importante os comentários que vocês fazem. Bom, pessoal, isso aqui é o fundamento da liderança ativa sobre a perspectiva de uma... Na verdade, essa pesquisa do Instituto Gallup, ela foi realizada em 2014 e eu tenho os dados de 2014 e 2018 dela sobre a questão da liderança nos Estados Unidos, o quanto impacta disso economicamente nos Estados Unidos. E o prejuízo que eles acreditam que a liderança causa, ou a falta da liderança causa nos Estados Unidos, nas empresas americanas, é quase $1 trilhão. Nessa última pesquisa que eu acompanhei deles, eles apontaram alguns pontos fundamentais para se entender do porquê que a liderança tem sido tão fragilizada, está num processo tão fragilizado nas empresas nos Estados Unidos. Então aqui eles apontam 4 pontos que eu acho que é fundamental. A primeira é que 30% dos funcionários estão ativamente comprometidos sem realizar um bom trabalho. Ou seja, eles sabem e enxergam o limite que eles estão tendo quanto à sua capacidade de demonstrar, de apresentar o seu melhor. O segundo ponto que eu acho que vale a pena a gente pensar é que 50% dos funcionários simplesmente passa seu tempo na empresa. 50%.
50%. 20% demonstra descontentamento de forma contraproducente, ou seja, influencia os seus colegas de maneira negativa, faltando e afastando os clientes para oferecer serviço de uma qualidade. 20% e 50% dos americanos estão procurando outras oportunidades de trabalho. Então veja o quanto que é impactante a liderança dentro de uma empresa. E tudo isso, o que fundamenta tudo isso é justamente a perspectiva que eles têm quanto ao engajamento do time, ao engajamento da equipe e ao engajamento da liderança na empresa. E é isso que a liderança ativa, que é a proposta da liderança ativa, tem como fundamento justamente trazer uma perspectiva de ver a liderança de maneira diferenciada. Dentro da liderança ativa, a ideia é que o líder ele deixe de entregar o seu serviço e passa a entregar produto, ou seja, a sua liderança se converte, o seu processo se converte entre clientes e não clientes, e os colaboradores passam a adquirir os produtos do líder, e esses produtos são os seus entregáveis, ou seja, transforma naquilo que o líder tem que entregar, é feita uma estruturação do que o líder tem que entregar, e esses entregáveis passam a fazer parte do processo de definição do que o líder tem que focar. Ou seja, o líder passa então a responsabilidade de fazer das suas responsabilidades produtos entregáveis para os colaboradores. Então é uma maneira diferente de observar a forma de liderar, não ver mais o líder somente como pessoa, mas buscar nesse líder os produtos que ele tem que entregar. Então é uma ideia bem interessante, bem curiosa de observar, é uma outra forma de você observar a liderança. Então o primeiro passo é converter não clientes em clientes internos e externos. Aplicar o conceito e estruturas analíticas para ajudar o líder a liberar o inexplorado. Ou seja, como a visão, a perspectiva que vai se ter do líder é sobre os produtos que ele vai entregar, você também pode medir isso. E aí então você tem como medir o que efetivamente está se entregando de produtos. E quando você consegue medir, você consegue verificar o quanto eficiente esse líder está sendo, o quanto é importante o que ele está fazendo no papel como líder. Então é você mudar a forma de observar completamente do modo como a gente vê a liderança hoje. Liberar o inexplorado, ou seja, trazer dele, buscar dele esses talentos, essa energia, para que ele possa produzir de uma maneira muito mais congruente às necessidades da empresa, necessidades do seu time, necessidades da sua equipe, do que de uma maneira arbitrária, onde ele não tem muita visão do que efetivamente deve entregar ou não. Não deixar-se levar por glamour de ideias novas ou de processos novos, e sim amadurecer um processo que já é existente. Ou seja, a liderança ativa é um processo vivo em que ela continuamente está crescendo, está se desenvolvendo junto com a proposta, com a estrutura organizacional como todo e também com o objetivo da organização, que pode sofrer alterações, mudanças durante a vida de uma empresa. Então ela está muito interrelacionada sistemicamente com a organização como todo. É bem interessante, vocês vão gostar de eu trazer mais essa ideia para vocês. E o fundamento primário a liderança ativa é que a liderança pode ser entendida como o serviço que os colaboradores de uma organização compram ou não compram do seu líder. E o fundamento secundário é que todos os líderes têm consumidores. Os chefes a quem o líder precisa mostrar resultados e os subordinados que precisam de sua orientação e apoio para atingir as metas. Então você já percebe que existe uma outra linha de abordagem sobre o modo de ver a liderança. Vamos lá. Bom, colaboradores podem ou não comprar a liderança, perder ou não interesse, sendo ou não consumidores desse atual líder. Qual é a vantagem disso? A vantagem é justamente
tornar-se possível compreender os conceitos e estruturas que se está desenvolvendo para criar novas demandas, convertendo não clientes em clientes, podendo então ser adaptado para ajudar os líderes a engajar funcionários desmotivados. Na verdade, a proposta da liderança ativa é a participação de todos, em todos os momentos da empresa, em todos os momentos, haver sempre uma interação, sempre colaborativa, participativa, integrativa, sistêmica, onde todos fazem parte da responsabilidade maior, que é o produto que a empresa entrega no final. E o seu maior destaque se divide aqui em 4 partes que eu vou discutir com vocês aqui. Então, a primeira é o foco nas atividades e na atitude do líder. Como vai ser, na liderança ativa você tem que fazer definições do que efetivamente importa, o que ele tem que efetivamente entregar. O foco é muito mais na atitude e suas atividades, ou seja, de uma maneira que seja possível medir isso. E quando a gente consegue medir, a gente consegue fazer correções cirúrgicas, ou seja, qual é a dificuldade dessa liderança no ser excelente, no estar a caminho da excelência? O que está faltando dentro desse processo? E a liderança ativa, ela justamente vai trazer essa possibilidade de você gerar essa linha tênue entre o que está dando certo e aquilo que se acha que está dando certo. Então ele é muito cirúrgico, é muito preciso, é muito pontual. O outro é encontrar evidências significativas de mudança. Como é um processo orgânico e vivo, continuamente você pode gerar mudanças, necessidades de mudanças, de aprimoramento, de readaptação. Ou seja, é um processo orgânico, e por ser orgânico ele está vivo, ele sempre se permite você melhorar aquilo que já está bom. Ou seja, é um processo que está em contínua transformação. Isso é legal da ideia ativa. Outra é manter-se sempre atento às realidades organizacionais. Isso é outra questão muito bacana com a formação dessa proposta de liderança ativa. Ou seja, ela está conectada com a organização, não só com o departamento. Ela precisa de da relação de outras lideranças para ela estar na sua plenitude. Então, tanto a equipe, como os colaboradores, como as células da empresa, como os departamentos, enfim, há tudo um conjunto ali que se complementam, que está ativamente focado na direção que a organização está sendo tomada, na direção que a organização está tomando quanto a sua perspectiva de futuro, projetos, linha de trabalho, enfim, ela está sempre vinculada à realidade organizacional. E outra parte bacana dessa ideia da liderança ativa é que ela é dividida por 3 partes, né? São 3 subgrupos que formam ela, que é o alto escalão, depois a gerência, a gestão intermediária e depois a linha de frente. Então são 3 linhas que subdividem e que se concatenam justamente para conseguir formar essa visão clara de liderança. Mas Marcelo, você está falando que isso é possível implementar? Claro que é. É plenamente passível de se fazer, e eu vou trazer aqui justamente uma proposta de um case de sucesso da implementação. No fundo, a gente vai chegar justamente a um outro ponto que a liderança ativa vai trazer como resultado, que é a gestão do tempo. E isso é muito legal porque tempo, e hoje, falar em tempo, discutir gestão de tempo nesse momento que nós estamos passando, nessas mudanças, nesse imediatismo, é complexo e é tão importante entender o tempo, que fazer a gestão desse tempo, que isso pode ajudar muito a melhorar o ambiente organizacional, melhorar as relações, melhorar o nível de estresse, o nível de comprometimento das pessoas. Então traz aqui uma proposta que vai de alguma forma impactar também na gestão do tempo.
Bom, pessoal, por onde começa essa ideia, né, essa proposta? Né? Eu sempre fundamento em 4 pontos. É auto-feedback organizacional, desenvolvimento de uma nova cultura organizacional quanto à liderança, definição dos perfis de liderança, institucionalização de novas práticas de liderança. Esse é o grosso. Né? Agora eu vou aqui trazer para vocês justamente a discussão de 4 pontos que são desses 4 pontos de uma maneira mais ampla e que são fundamentais para fazer a implementação de um processo de liderança ativa. Mas eu quero ir um pouquinho além com vocês e pedir para vocês não pensar só nessa proposta, não. Pensa numa proposta que faça sentido para vocês, que seja a cara da sua empresa, que esteja dali na diretriz de um processo que vocês estão pensando em implementar na empresa. Eu vou aqui trazer o fundamento de um case, como foi implementado esse modelo de liderança numa empresa de 300 funcionários, 280 a 300 funcionários, no qual foi feito processo a processo, eles foram adaptando conforme o universo deles, a implementação dessa proposta, e que bacana, deu certo, funciona, tá no ar, e eles conseguiram justamente pegar aqueles 4 pontos principais que eu coloquei ali da pesquisa Gallup, justamente do que mais prejudica as empresas hoje, desse prejuízo que causa a falta ou a escassez ou a equivocado modo de liderar as pessoas, e deu certo, está funcionando, as pessoas se sentem bem engajadas. Então vale aqui a reflexão justamente para você poder pensar, refletir, falar, cara, ele me deu bons insights para eu buscar agora, levar essa ideia para dentro da empresa e a gente conseguir implementar algo muito melhor do que já está. Beleza, pessoal? Sempre lembrando, pessoal, que liderança de colaborador tem muito a ver com comportamento humano, e se tem a ver com comportamento humano, tem a ver com cultura organizacional. Então não é um processo que se dá em um mês, é um processo. Esse aqui, por exemplo, foram quase 4 meses ali de muita dedicação, de muito esforço, de muito cabeçada, até que conseguiram finalmente chegar à implementação e fazer o negócio rodar. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, observe e compreenda a realidade da sua liderança. Isso é um dos problemas mais sérios que eu vejo nas empresas, principalmente quando tenta contratar um consultor ou um coach para ajudar ali a conversar com os líderes, com os gestores. Não, a gente precisa mudar a liderança. Mas quando você vai aprofundar o que eles entendem por liderança, é uma coisa muito, muito dispersa. Cada um tem uma ideia, uma proposta, um pensamento, um modo de entender a liderança. O que vai levar a conflito e a confusão, claro, porque se não tem ali um mínimo, uma diretriz mínima do que é o papel do líder, o que ele deve fazer, como ele deve se comportar no seu dia a dia, você acaba criando diversas contrassensos que, claro, você vai gerar confusão, vai gerar uma coisa meio sem como é que se diz? Sem os colaboradores levarem a sério o negócio, porque, cada um trata de um jeito, cada um vê de um jeito, e isso é uma das questões mais complexas que a empresa deveria primeiro trazer para a realidade antes de tentar fazer qualquer alteração, qualquer mudança, trazer qualquer framework, ou qualquer proposta de liderança, de amadurecimento de liderança para dentro da empresa. Entender a realidade. E é por aqui que esse case começou. É justamente nessa fase de eles compreender. E olha que legal como foi feita a estratégia de criação para nós conseguirmos implementar a liderança ativa. Primeiro foi feito como é que eu posso dizer? Foi feito um consenso ali da autogestão com a gestão intermediária e com a linha de frente, de que precisaria ser montado um comitê. E esse comitê foi formado por 10 pessoas que vinham da linha de frente, 5 pessoas da gestão ali mediana, da área gerencial, e 3 pessoas que vieram do alto comando, do seu nível ali, da diretoria, dos altos executivos.
Bom, criou-se esse comitê e justamente esse comitê ele foi responsável para digerir, para fazer se tornarem responsáveis como coordenadores de todo o processo do começo ao fim e o pós-implementação. Ou seja, eles também são responsáveis de, durante essa etapa de amadurecimento, de pós-implementação, eles também são responsáveis ali para medir, para ver o que está acontecendo e como está sendo, como a empresa está recebendo essas mudanças da liderança. Então, primeiro eles juntaram essas 18 pessoas, formaram esse comitê, e esse comitê o primeiro passo deles foram justamente buscar mapear a realidade da empresa. Um dos censos mais complexos do começo da discussão é o que pertence aos executivos de alto comando, o que pertence ali à gestão intermediária e o que pertence à linha de frente. Então, a primeira questão que foi complexa foi dividir esses 3 blocos para quê? Para que deixasse muito claro a definição do que cada um representa. E aí foi o primeiro passo fundamental, foi fazer essa busca de compreender. Deixa eu tentar mudar aqui. É que também não vai ajudar muito, né? Não vai ajudar muito. É justamente tentar compreender, ou fazer a definição justamente dessas 3 partes, porque é parte do processo da liderança ativa dividir em 3 partes a empresa. Altos executivos, o senior nível ali, os diretores seniors, ali o intermediário, que é a parte gerencial, e toda a linha de frente, toda a parte de projetos, a parte de serviços, a parte de entregas, né? A parte dali, a linha de frente mesmo, que lidar diretamente com o cliente. Então esse foi o primeiro passo dessa definição. Após isso, essa equipe, formada por 18 pessoas, esse conselho, eles foram a campo e foram perguntar em campo o que cada colaborador entende por liderança. Então eles foram buscar dos colaboradores, todos eles, sem exceção, o que eles entendem de liderança, como eles enxergam a liderança, o que eles veem que não faz sentido da liderança e o que eles entendem que precisa ser melhorado. Ou seja, foram a campo ouvir os colaboradores. E é impressionante o resultado dessa etapa, o quanto... duas coisas que me chamam muita atenção. O quanto a insatisfação das pessoas quanto à liderança atual, ela estava muito presente. Isso eu achei incrível. Onde eu posso pôr eu em? Aqui em cima? Vamos ver se aqui atrapalha menos. Isso eu achei muito incrível. E outra, que as insatisfações, elas meio que eram homogêneas, ou seja, parecidas. Tinha, claro, algumas questões muito amplas, muito complexas, mas na maioria das vezes eram insatisfações que meio que tinham muito a ver com o comportamento do líder, com a maneira de ele olhar o time, de ele se relacionar, com a falta de oportunidade de conversa, de diálogo, com a falta de tempo. Nunca tinha tempo para ouvir, nunca tinha tempo para discutir, nunca tinha tempo para lidar com as problemáticas, nunca tinha tempo para as questões de urgências, emergenciais, enfim. As reclamações eram bem parecidas. Isso é uma coisa que chamou muita atenção. Nos 3 níveis, tinha meio que algo também muito próximo do que as pessoas enxergavam a liderança e o quanto estavam descontentes. Bom, feita a entrevista, eles criam ali, então, eles elaboram alguns quadros justamente para apontar o que tem de congruente, o que tem de relevante e o que se concatena. Ou seja, o que efetivamente as reclamações, o que eles acham que deve mudar, eles colocaram isso dentro de alguns quadros justamente para apontar o que efetivamente as pessoas estavam enxergando na liderança, o que elas não gostavam,
e o que fazia sentido para elas. Então eles montaram isso, dividiram isso em quadros, cada desse comitê, houve aqueles que ficaram responsáveis para a liderança a nível de entrega, ou seja, a linha de frente, depois ficou desses 18, uma parte responsável para montar esse quadro de liderança da linha de frente, outra parte para montar a liderança desse nível intermediário e outra parte para desses altos executivos. Ou seja, foi montado em 3 fundamentos de liderança. Isso tem que ficar muito claro, que os comitês se dividiram para as definições e justamente para esse filtro das lideranças por nível, tá? E com isso eles criaram um perfil de liderança para cada nível. Qual seria o perfil ali que faria sentido e conseguiria atender esses colaboradores, tá? Como resumo desse perfil desse líder que conseguiria atender os colaboradores, essas pessoas que ficaram, esse comitê, essas pessoas que ficaram responsáveis por cada nível, foram instigados a criar uma frase que pudesse identificar e falar exatamente, em resumo, o resultado de como os colaboradores viam a liderança da empresa. Então, o grupo que ficou responsável pelo ser líder colocaram como slogan a maneira crítica que os colaboradores viam: foque no dia a dia. Ou seja, uma provocação de que os líderes, esses auto-executivos, não tinham uma visão do que acontecia no estado presente na empresa. Vivia muito do presente, do futuro e do passado, mas não tinha uma realidade do que acontecia na empresa no dia a dia. Os que ficaram responsáveis por esses executivos intermediários colocaram como slogan: controle e não se arrisque. Ou seja, eles entendem que os colaboradores viam aqueles gestores, os líderes ali dos executivos intermediários, como pessoas que tinham medo de fazer diferente, que era algo muito batido, que sempre mantinha as mesmas ideias, mesmas propostas, e não tinha nada de inovação, não tinha nada de que pudesse mudar, que pudesse encontrar o melhor. E viviam de controle, ou seja, tudo era medido, mas nada se fazia diferente. E aqueles que ficaram responsáveis pela linha de frente colocaram como slogan: agrade o chefe. Ou seja, eles entendiam que existia muita politicagem dentro da empresa com a visão do líder. O líder sempre tinha um olhar para aqueles que respeitavam sua liderança, mas não tinha uma maneira homogênea de tratar os seus colaboradores, ou o respeito de tratar pela igualdade de uma maneira participativa, colaborativa e integrativa. Bom, partiu dessa etapa, vem aqui a conclusão, né, desse comitê. A conclusão falou, cara, do jeito que está, realmente não se tem liderança na empresa. Então precisa-se realmente ir para o segundo passo e buscarmos fazer uma implementação de uma liderança que faça sentido, que pertença, que consiga fazer parte da identidade da empresa. E aí então começa-se o processo para desenvolver essa liderança. E esse processo ele começa justamente para construir o perfil alternativo de uma liderança que efetivamente os colaboradores entendem que funciona. E é aqui que é o bacana. E é aqui que eu quero trazer essa reflexão para vocês perceberem que, seguindo uma linha, é possível construir, sim, uma proposta passível de ser implementada, desde que seja coordenada e muito bem estruturada e aceita pelos executivos da empresa. Ou seja, a ideia tem que ser vendida para todos. Então aqui é a segunda etapa, que é a análise e definição. Então vamos desenvolver o perfil alternativo de uma liderança de acordo com aquilo que os colaboradores pretendem, o que eles acham que deveriam ser a liderança dessa empresa. Então esse aqui foi o segundo passo, muito bacana, que foi dividido em duas partes fundamentais para essa liderança ser implementada. Então, como eles pegaram do resultado da primeira entrevista com os colaboradores,
Desculpa, pessoal. E perceberam que dois pontos fundamentais estavam presentes em todas as reclamações, que era a falta de tempo, ou seja, eles não sabiam aonde esse líder colocava seu tempo. Eles não tinham a menor ideia, porque esse líder nunca tinha tempo. Então, uma questão que tem que ser parte deste líder é fazer ele saber gerenciar o seu tempo para que também tenha tempo para a equipe, para estar ali com a equipe, para resolver questões fundamentais dos projetos, dos clientes. Esse líder tem que ter uma gestão de tempo. E a outra é esse líder se fazer presente como líder, ou seja, motivar, explicar, trazer transparência, estar ali junto para compreender, ouvir os seus colaboradores, ver o que está acontecendo em cada time, ver o que está acontecendo em cada célula ali que está produzindo, qual que é a realidade, saber interagir ali, ou seja, fazer aquilo que é fundamental para todo líder, que é o diálogo. Então eu dividi aqui em dois pontos, o cold spot e o hot spot, ou seja, o ponto gelado e o ponto quente dessa ideia. Esse aqui foi vamos dizer assim, o princípio para a gente conseguir elaborar o perfil do perfil ideal desse líder, que passa a ser então a ser construído justamente porque ele é um líder que tem entregas. Então ele vai entregar produtos. E esses colaboradores têm que comprar os produtos desse líder. Se o líder não entregar um bom produto, esses colaboradores não vão comprar esse produto do líder. E aí essa avaliação é feita pelas entregas do líder. E se não compra, ele também não é avaliado. E aí é feito os questionamentos políticos, que vai fazer parte das responsabilidades do líder e quais as decisões que a empresa pode tomar com esse líder. Beleza, pessoal? Então perceba que está se construindo aqui diretrizes de gestão de como montar, constituir um líder que efetivamente seja ativo para a empresa. Bom, a partir dessa análise daquilo que é a gestão do tempo e aquilo que é participativo, colaborativo, foi-se então modulado ali quais são os passo a passo de como esse líder deve agir. Ou seja, o que é mais importante para o menos importante dentro da visão ética, ou seja, participativa de todos os colaboradores. E aqui, pessoal, eu chamo a atenção muito grande para vocês, porque vocês não têm ideia o quanto o colaborador se sente prestigiado quando ele é chamado para ajudar a desenhar um líder, desenhar o que o líder deve entregar. Isso faz o colaborador se sentir pertencente, se sentir admirado, respeitado. Ou seja, é uma maneira muito bacana de você trazer esse colaborador para você. E ele pode estar em qualquer nível da empresa, não importa onde ele esteja ali. O fundamental é compreender o quanto isso importa, o quanto isso faz diferença para você ter um time efetivamente engajado. Então essa parte aqui é muito legal, é muito bacana, que você pode ver que toda a estruturação da ideia de formar essa liderança, ela tem a participação de todos. Isso eu acho muito bacana. E como eu trabalho com comportamento humano, para mim é a construção da realidade na minha cabeça, como idealizar uma lógica dentro de uma empresa que não pode ser nada mais, nada menos que colaborativo. É o fator humano presente, vivo ali, né? Bom, aí vem a terceira parte. Bom, eles montaram ali um perfil dessa liderança e vem, a partir do ponto que eles conseguiram montar o que é mais importante para menos importante dos produtos que esse líder deve entregar, vamos agora selecionar um perfil para esse líder. Qual que é o perfil dele? E aí vem várias estratégias aqui que são muito legais. A primeira estratégia que é fundamental é que esse comitê, então ali, quem ficou responsável pela linha de frente, pela liderança na linha de frente, construiu 3 quadros a partir das entrevistas e de toda a participação dos colaboradores para estruturar o perfil do líder no momento passado. E aí, essa equipe que ficou responsável cria-se 3 quadros com 3 perfis
descrevendo qual é o perfil, como esse líder deve agir, quais são as responsabilidades que esse líder deve ter. Então eles construíram lá 3 quadros, perfil 1, perfil 2, perfil 3. Um mais agressivo, o outro mais dinâmico, o outro mais prático, mas enfim, que ali tivesse o resumo da perspectiva do que os colaboradores, na maioria, entenderam de qual é o perfil do líder. Dentro dessa maioria, eles dividiram ali em 3 pontos que mais se aproximam, mais se concatenam, mais se identificam, e montaram 3 perfis. O mesmo foi feito com os executivos intermediários e o mesmo foi feito com os altos executivos ali, a alta direção. Bom, a partir do ponto que eles montaram esses 3 quadros, cada um montou seus 3 quadros, eles convidaram a todos a participarem de uma apresentação de como seria a liderança a partir da perspectiva dos colaboradores. Aqui tem outro ponto muito bacana. Em nenhum momento se falou da pessoa. Ninguém aqui está falando, está julgando pessoas ou criticando pessoas. A gente está focado naquilo que ele entrega como líder. E isso é uma coisa que quebra muito a hora de implementar um processo desse. Porque ninguém se sente ofendido. E o objetivo é esse, é as pessoas se sentirem... aqui o objetivo, aqui ninguém está apontando para a pessoa, mas o que está faltando, e aqui traz muito a imagem da cultura organizacional. Então isso torna essa vontade de construir algo melhor muito mais leve, porque você não está falando de pessoas, está falando de entregáveis, ou seja, produtos em que o colaborador compra ou não compra, ou que um compra da hierarquia do outro ou não compra. Beleza? Bom, nesses quadros, a partir dessa reunião, cada área, cada nível, a linha de frente, os intermediários e o C-level, cada pessoa recebe 3 post-its. Então eles podem escolher os quadros que eles acham que identificam mais o colaborador, o perfil do líder que ele quer. Eles têm 3 post-it que eles podem ir lá e colocar os post-it, identificando qual é o colaborador que ele identifica mais. Então, pode ser que o cara coloque os 3 em um único post-it, de um único perfil. Ou pode ser que ele distribua os 3 post-it ali, para no final ver quem eticamente venceu. Ou seja, quem faz mais sentido para a empresa. E é muito legal isso, é muito bacana, porque é uma coisa que contagia e as pessoas se sentem animadas, elas se sentem, cara, elas são parte. Olha só, você está chamando os colaboradores para uma reconstrução de fatores fundamentais da empresa, quais áreas são mais importantes que a própria liderança. Então é muito funcional, é muito estratégico essa proposta. E aí esse comitê, uma dica que eu deixo, é que esse comitê, as pessoas sejam animadas, as pessoas sejam otimistas, tem um ar de otimismo. Você pode me perguntar, que eu não falei, né? Como foi eleito as pessoas do comitê? No caso dessa empresa, foi sorteio. Ok? Foi sorteio. Aí um dos questionamentos que foi feito mas se uma das pessoas sorteadas, ela foi recém-contratada? Não importa, quem sabe esse recém-contratado não tem ideias novas, justamente até mais atrativas, porque ele não foi ainda consumido pela cultura organizacional atual da empresa. Então, foi um sorteio, definiram pelo número de pessoas, como a linha de frente tinha uma quantidade de colaboradores muito maior, eles definiram porcentualmente pelo número de pessoas, e aí ficou 3, 5 e 10, o total de 18 pessoas. Beleza, pessoal? Bom, no final desse sorteio, é efetivamente definido o perfil desse líder do futuro, e esse perfil ele é transferido para o alto nível, para o alto escalão, para que eles possam aprovar os perfis que os colaboradores, como um todo, identificaram serem ideais para a empresa. Essa é outra parte que eu acho também fundamental vocês entenderem. É necessário o alto escalão aprovar. Por quê? Por questões políticas futuras. Porque tem que ter dono. Tem que ter dono. A decisão, se existe o alto poder na empresa,
esse alto-poder, ele tem que dar o nome e falar, não, eu concordo com a implementação desse modelo de liderança que vocês estão trazendo. Se não houver isso, vocês vão ter problema no futuro. Então é preciso ter ali o autógrafo de cada alto executivo para aprovar essa implementação. Então isso é fundamental, tá? Outra questão que eu acho também muito legal que esse comitê teve, que foi, eles fizeram, tudo foi elaborado em tempo. Então lá no começo, quando eles foram trazer a ideia e que eles identificaram isso, eles sentaram com o alto nível, com o C-level da empresa e falaram, ó, o cronograma é esse. E ele foi rigorosamente cumprido. Rigorosamente cumprido. Tá ok? Isso é fundamental, hein? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Bom, aí vem a quarta parte, né, que é a institucionalização das práticas da liderança, ou seja, é passar a liderança para frente. É quando você apresenta qual foi o modelo para cada nível escolhido e como vai ser a participação desses líderes a partir de agora. Esses líderes foram chamados, isso eu também achei muito legal da empresa, esses líderes foram chamados, eles foram ouvidos para ver se eles se adequam a esse modelo novo. Todos eles aceitaram, todos eles passaram por um processo de coaching justamente para se adaptar com a proposta da gestão de mudança, porque há uma mudança de perfil aqui. Há uma mudança significativa das preocupações que eles vão dar. Então o começo é muito complexo, você precisa de alguém experiente do seu lado que ajude você a ir se adequando ao ambiente. Por isso houve a participação de processo que eu dei um processo de coaching para cada um desses líderes. Outra coisa que é fundamental aqui é que o comitê ele acompanha essa adaptação desse líder. Isso aqui, cara, tem que ser considerado muito a linha do tempo, tá? Você tem que fazer aqui, você não faz isso, você não muda as coisas de uma hora impactando, porque isso gera crença limitante e você pode matar um processo que está dando certo. Então, você tem que ter um cronograma de adaptação para isso, qual o primeiro mês vai ser medido, quais são as métricas, tem que estar muito clara, como vai ser medido, para quem reclamar, como vai ser feitos os feedbacks mensais, os trimestrais, os semestrais, o anual. Então, quais as consequências das medidas, por que se ele não estiver entregando o que ele deveria entregar e a avaliação dele, as métricas estiverem baixas, como vai ser a abordagem, como vai ser chamada a atenção. Então, tudo isso tem que ser muito bem estruturado e modelado para se construir um processo desse. Ok? Isso é fundamental para que a pessoa tenha total clareza, absoluta clareza do que a empresa espera dele e o que ele pode esperar da empresa. Então, por exemplo, nos primeiros meses, a ideia foi de solidariedade, de comunhão, de amizade, de pertencimento, de respeito. Então, assim, se estava tendo avaliações negativas em alguns entregáveis, em alguns produtos que o líder está entregando, chama o líder e fala assim, o que eu preciso fazer para você entregar? Isso é pontual de um líder ou isso está continuamente em outros líderes ali da linha de frente? Como é que está funcionando? Essas medidas estão baixas, então é questão da empresa agir ou é questão de chamar o líder do nível de cima para ajudar nessa interação e encontrar ferramentas que ajudam? Ou seja, é muito ouvir. Então é um processo que toma tempo, beleza? E muito respeito. Bom, o líder deve reduzir a quantidade de ações e atividades que precisam ser devidamente eliminadas e mitigadas no novo perfil de liderança. Deve ficar claro para todos, de maneira afirmativa, como e de maneira negativa, até que ponto ele ainda estaria envolvido nessas ações. Ou seja, é isso que eu estou falando para você. Tudo tem que ser muito claro. E o comitê ele tem força total ali para fazer essa construção
estratégica de como lidar. Beleza, pessoal? Então, isso tem que ficar muito, muito claro, tá? Equipe juntos para o novo desafio. Ou seja, em todos os momentos, esse comitê, nesse caso, ele dividiu em 6 meses a perspectiva, a entrevista com todos para saber como está o andamento. E isso baseado no resultado das métricas. Mas era mensal os encontros com os líderes para saber como estava indo e quais eram os resultados. E os colaboradores estavam sempre sendo ouvidos, tá? Bom, execução é construída em 4 passos, ou seja, tornando o crédito mais acessível. O objetivo, então, para esse processo de implantação, eu dividi aqui em 4 quadros, mas um quadro está errado, tá? Eu nem deveria ter colocado aqui. Já vou explicar por quê. Bom, o primeiro passo é fazer a liderança ativa focar no caminho para a transformação, seja mais rápido e menos esforço, porque os líderes têm liberdade de ser quem realmente são. Por que disso? Qual que é a ideia aqui? A gente está falando de produtos, certo? Então, o que o líder vai entregar como produto, que está ali no perfil do líder, certo? Mas isso não quer dizer que o líder precisa mudar o jeito dele ser. O que ele vai se conscientizar é da sua responsabilidade e essa responsabilidade ser tratada como produto. Não a liberdade de como ele vai fazer essas entregas, isso é um problema dele. E isso é o que faz nós, seres humanos, sermos quem somos. É a singularidade de cada um. Então, cada líder tem a liberdade de fazer da forma que ele entende ser melhor, desde que os produtos que estão ali no perfil do líder sejam atendidos. Beleza aqui? O segundo é que quando os perfis para os futuros líderes são gerados com as próprias entradas dos funcionários, as pessoas confiam nas mudanças. O que eu quero dizer aqui é que esse perfil desse líder, desse novo líder, desse líder ativo, como ele foi construído de maneira ética entre os colaboradores, ou seja, as pessoas se sentem confiantes e o próprio líder se sente confiante daquilo que ele deve se preocupar, já que foi uma estratégia participativa. Olha que legal isso. Isso aqui você esquece, tá? Eu coloquei aqui de maneira equivocada, então vamos para o quarto aqui. E por fim, é justamente essa facilidade que é o objetivo maior de uma proposta desse nível de liderança, que é o quê? Na verdade, o resultado final de um processo desse é tornar uma empresa moldada pelo auto-feedback, que é quando o time e cada ser, cada participante, colaborador, seja capaz de produzir o seu próprio feedback. E discutir esse feedback com o líder, e o líder discutir o dele com o colaborador. Olha que legal. Esse é o propósito final, ou seja, é uma cultura fundamentada em feedback. É uma cultura fundamentada em trocas. E aqui, o que muda para o tradicional? É que aqui a consideração é que as trocas, o que eles vão dar são produtos. Não há um ataque da pessoa. A pessoa tem que entregar aquilo que está no perfil do líder. E essa questão participativa de feedback, quando você traz isso para a cultura, você torna um ambiente muito mais leve para trabalhar, porque há confiança, há respeito mútuo, há uma condição participativa onde cada um entende sua responsabilidade. E a responsabilidade tem a ver com a liberdade. E isso a grande chave de um modelo desse. Bom, basicamente o grande benefício de um processo íntegro é confiança e, consequentemente, cooperação espontânea, que é a qualidade essencial para a relação de um líder liderado. Qualquer um que já tenha trabalhado numa organização sabe da importância da confiança. Se você confia no processo e nas pessoas para quem trabalha, está disposto a percorrer e a dar o melhor de si. E isso é o fundamento básico do resultado de um processo desse. Tá? Pessoal, eu espero que vocês estejam entendendo que eu estou usando o modelo da liderança ativa como uma camada para que vocês possam compreender que é mais importante, que é possível você implementar isso na empresa. Tudo depende de como você vai formatar isso e de quanto os altos executivos vão comprar a ideia. Mas se você quer impactar de cara,
você pode começar, por exemplo, convencendo os executivos da empresa a criar um comitê para trazer qual é a realidade da liderança da empresa. Só essa informação já impacta. Só essa informação já vai deixar pulguinha na orelha de todos eles. Criar um comitê para ouvir o colaborador e ver o que eles acham da liderança. Só isso, gente, já é o suficiente para uma empresa que tenha um corpo diretivo sério, comprometido e focado em resultados da empresa. Só isso já vai acender um sinalzinho ali do amarelo para o vermelho rapidinho. Tá? Então comece por aí, que eu acho que isso vai ajudar. Bom, e os 3 principais resultados de uma implementação dessa? Engajamento, que é envolver todas as pessoas. E o engajamento aqui eu falo de transparência, porque é fundamental. Lá no começo eu falei para vocês, a ideia desse modelo de liderança, como ele é participativo, o líder tem que trazer a realidade para as pessoas. Ou seja, qual é a direção que a empresa está tomando, por que ela está tomando, por que aquela proposta, aquele projeto não foi aceito, por que a equipe decidiu seguir num caminho e o líder falou, não, vai seguir esse caminho. Ou seja, toda essa ideia de transparência tem que estar muito clara no processo de engajamento. Ou seja, as pessoas têm que se sentir valorizadas, pertencentes, mesmo que a resposta seja negativa ao que o time, o colaborador esperava, isso não é fator para desqualificar a liderança. Pelo contrário, desde que explique, beleza. A gente tem mania muito grande, isso eu falo, eu e todos nós, não teria como falar diferente. Quando a gente está trabalhando com uma empresa, como colaborador, como consultor, a gente às vezes não consegue entender muito algumas decisões que são dadas ao alto nível ou a nível gerencial mesmo, porque a gente não faz parte do mundo deles. A gente está numa preocupação do nosso mundo aqui. E as decisões deles são pensadas, como a gente aqui pensa sistemicamente com o nosso universo, o pensamento deles é com o universo deles, que é mercado, que é investimento, que é custo, que é risco. Então, quando você tem 3 níveis com líderes que consigam trocar informações e apresentar isso para os funcionários, mesmo que sejam contraditórios, elas são aceitas. Isso muda, cara. Muda o ambiente de trabalho. Bom, a exploração, que é justamente essa ideia de explicar as decisões, porquê do projeto, porquê está indo para essa direção, do porquê foi cancelado, do porquê vai ser ampliado, do porquê vai ser tirado, enfim. Isso faz parte como resultado de uma liderança ativa, como também a clareza das expectativas, tanto do líder com o colaborador, como do colaborador com o líder. Ou seja, há uma intricidade de valores aqui que é muito mais do que só o valor financeiro econômico, mas é o valor humano que tá em jogo aqui. Então é uma proposta bacana, existem outras, mas ela é bacana justamente por causa dessa resultante que se dá em todo o processo de implementação. Aqui eu fiz uma frasezinha, né, que observe que da liderança ativa passa a ser fundamental que um processo torna-se justo e não é uma decisão por consenso. O processo justo não visa alcançar harmonia ou ganhar o apoio das pessoas por meio de compromisso que acomodem as opiniões, necessidades ou interesse de cada indivíduo. Todos entendem seu papel, liberdade e sua responsabilidade. Embora o processo justo dê uma chance a todas as ideias, o mérito das ideias e não o consenso é que impulsiona a tomada de decisão e que, por fim, torna-se o resultado principal para ser avaliado através dos feedbacks e auto-feedbacks contínuos. O que eu quero dizer com isso? Que a ideia da liderança ativa é você não cair na armadilha de querer ser justo. Porque a justiça ela é muito subjetiva. Às vezes, por eu me identificar com a outra pessoa, eu entendo que ela seja melhor do que a outra. Então, a ideia não é essa. A ideia de um processo, de uma liderança ativa, é aquilo que é o melhor para a empresa. É o melhor para o todo, para o sistema como um todo que é a empresa. Então, não é focado nas pessoas, mas sim no resultado para a empresa. E isso é muito legal, porque não se discute questão de justiça, não se faz julgamento, não se faz crítica, e sim colaboração. É sempre a ideia de discussão.
E é isso que muda. O modelo da liderança ativa tem a ver com justiça processual e não com justiça distributiva. Eu fiz um vídeo há 5 dias explicando o que é cada uma. Justiça distributiva é a que trabalha com a ideia de querer optar por modelos de justiça na empresa. E nisso, o chefe manda o colaborador, o seu líder, executar uma atividade, e ele executando, o chefe premia ele, considera, respeita ele, porque ele é um ótimo replicador daquilo que se tem que fazer. E ele ganha status, ganha prêmios, ganha hierarquia, ganha salário baseado nas entregas, desde que siga aquilo que é mandado. Isso é um modelo da justiça distributiva que é muito viva no Brasil, muito viva nas empresas em geral. O modelo da liderança ativa trabalha sobre justiça processual, ou seja, ela é sempre colaborativa. Há a participação e entendimento dos todos que fazem, que compõem um projeto, compõem uma equipe. Ela sempre está a nível processual, ou seja, é o processo como todo, não só a pessoa, não há uma pessoa ou outra pessoa. Ela é o processo, são todos participativos. E aí a avaliação participativa de méritos, ela meio que deixa de se dar sobre a condição de meritocracia. Pelo contrário, nem meritocracia, nem autoritocracia. Ela se dá no consenso de liberdade, de responsabilidade e de efetivamente fazer o melhor pela empresa, porque todos se sentem responsáveis. E quando há uma divergência ali de pessoas que fazem ou não fazem, essas pessoas não são nem criticadas nem julgadas. Elas são chamadas para serem ouvidas e entender o que faz dela não está dando o seu melhor ou por quê. O que está acontecendo? É falta de ferramenta? É o colega de trabalho? É o ambiente? E aí trazer ela para ela ser compreendida e não julgada ou criticada. Mesmo que seja necessidade de mudar ela de time, o que é normal em empresas que trabalham de maneira processual. Beleza, pessoal? É muito difícil isso aí. Então essa ideia de justiça, ela se cai dentro do modelo da liderança ativa, porque ela não é parte, como é uma empresa colaborativa, aquilo que não se diz o que é justo, não é justo. Não, aquilo é pertencente. É de uma maneira sistêmica de ver aquilo que está sendo feito, entregue, a responsabilidade de cada colaborador. Por fim, esse aqui é o resultado do modelo padrão das empresas e o modelo que a liderança ativa faz. Aqui, pessoal, volto a dizer, ninguém aqui está vendendo a ideia, não. O que eu quero dizer aqui é que existem maneiras que você pode implementar uma proposta muito mais abrangente e que o resultado tem muito mais a ver com o bem-estar, com o conceito cultural da empresa, com a gestão organizacional, com a qualidade organizacional, com os ritos organizacionais. E isso, claro, que vai influenciar a cultura organizacional, e uma cultura sadia faz as pessoas serem participativas e também se sentirem melhores. É um melhor clima organizacional. Bom, o modelo padrão é esse. Ferramentas de liderança, ferramentas tradicionais, alocação de recursos, investimento estratégico e desenvolvimento da cultura organizacional. Atitude, satisfação de resultado tem a ver com aquilo que merece, está relacionado à meritocracia, o que eu discordo plenamente. Comportamento é compulsório, vamos fazer o que nos disseram para fazer, e a performance é clareza das expectativas. Na liderança ativa, o processo, a ferramenta de liderança é um processo ativo que foca no engajamento, explanação, clareza e expectativas. A confiança e compromisso é parte das atitudes, ou seja, o sentimento de pertencimento e a opinião de cada um conta sempre. Cooperação voluntária, vamos além do dever, sabendo que cada um é parte responsável por algo muito maior. E além das expectativas, auto-iniciativa, liberdade e responsabilidade. Essa é a proposta da liderança ativa e a ideia que eu acho que vale a pena vocês refletirem de como transferir isso para a empresa de vocês. Pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido um pouco do que é liderança ativa e como é possível a gente implementar um processo de liderança na empresa para melhorar, ou seja, sempre na ideia
de um ambiente melhor de trabalho. Se vocês ficaram com dúvidas, por favor, me mandem no comentário, me mandem por e-mail. Eu estou aberto a ouvir vocês. No mais, não esqueçam, se gostaram, de compartilhar, comentar, deixar seu like. E mais importante, se inscreva lá no canal que eu estou fazendo vídeos diários. Ora eu falo de comportamento humano a nível de terapia comportamental, dentro da psicologia comportamental. Ora eu falo a nível organizacional, a nível de você como colaborador, você como líder, você como gestor, você como executivo. E ora também eu tento trazer aqui fatores fundamentais para uma relação humana, como lidar com a vida, como nos relacionamos com a vida, que também é fundamental sob a perspectiva comportamental. Então, os vídeos meus eu tenho sempre buscado ser um pouco aqui, trabalhar várias linhas de pensamento onde se enquadra a ideia e a importância, o significado do comportamento humano na nossa vida. Então, pessoal, deixo lá sugestões, se vocês quiserem que eu trabalhe algum tema, alguma videoaula para vocês, me deixam. A próxima videoaula vai ser sobre dar a receber conselhos, tá? Eu vou falar um pouco de coaching, mentoria, do líder coach, como a gente pode aprimorar a arte de dar e receber conselhos, quando fazer isso, quando a gente ultrapassa a linha, quando a gente erra, quando a gente comete equívocos que a gente vê de querer levar algo a mais, a gente pode estar tirando, prejudicando a pessoa que está à nossa frente. Então vai ser uma videoaula muito bacana para despertar um pouco essa maneira da gente saber lidar com o outro e como a gente pode tirar o melhor das pessoas e dar o melhor para as pessoas. É uma relação sempre de troca, né? sempre fundamentada em diálogo, que eu acho que é o segredo de tudo. Então a próxima videoaula vai ser essa, espero que até sexta-feira já esteja no ar. No mais, todos os dias vai ter aqui 1 ou 2 ou 3 vídeos por dia, falando de comportamento humano nos mais diversos segmentos. Beleza, pessoal? Esse é um resumo meu, você pode me encontrar aí em qualquer lugar. Escreveu Marcelo de Souza, vocês vão me achar. Esse é meu último livro, tá saindo mais 2 agora no final do ano. Vamos ver, eu tô com questão do tempo aí, mas eu acho que até dezembro a gente pelo menos termina todas as correções. Esse livro ele fala muito da questão do comportamento humano, tem muitas questões aqui de autoconsciência, e é isso que eu faço de trabalho, para quem não me conhece. Terapia cognitiva comportamental, coaching, constelação sistêmica. Constelação sistêmica minha, é uma técnica que eu adaptei da constelação, construí uma técnica de constelação sistêmica ali com meus bonequinhos. Deixa eu até abrir aqui. Com meus bonequinhos aqui atrás, ó, cadê eles aqui? Olha lá. Opa, olha lá. Com meus bonequinhos, muito fundamentado na psicologia comportamental. Que mais? Hipnose, Bite Behavior Analysis, Entrevista, Technical Application, são técnicas para você dar e receber, fazer entrevistas, fazer tanto como um futuro colaborador, como também como uma pessoa que vai conduzir a entrevista. Eu tenho algumas técnicas fundamentadas na linguagem comportamental, que é muito bacana, e análise de comportamento e trabalhos dentro do contexto emocional, que é parte do conjunto da terapia cognitiva comportamental, no formato que eu trabalho. Faço consultoria, faço mentoria, esse é meu ganha-pão todos os dias, treinamento, palestra, ferramentas devolutivas. Eu tenho um conjunto de ferramentas aí com as mais importantes empresas de ferramentas comportamentais do mercado. E esse é meu contato, vocês ficam abertos para conversar, me mandar e-mail, caso ficar dúvida, ou se vocês quiserem discutir outras ideias, me manda lá que sempre que possível eu vou responder. No mais, um beijo para vocês, bom final de domingo, bom começo de semana, espero que reflita um pouco mais, aqui ajude a refletir um pouco mais sobre a importância da liderança, e quem sabe vocês aí entram numa imersão nota 10 aí, buscando transformar a empresa na qual vocês fazem parte hoje. Quem sabe eu não tenha ajudado vocês nisso, tá bom? Beijo para vocês, tchau, tchau.